Fala galera do canal Akamate, estamos voltando aí com o nosso conteúdo, depois de um tempo parados, e decidi retornar o nosso repertório de conteúdos aí falando sobre hermetismo, depois da vinheta, é claro. Muito que bem, meus amores. Bom, o hermetismo ou o hermeticismo, né, ele é um rótulo usado para designar um sistema filosófico que é principalmente baseado nos supostos ensinamentos de Hermes Trismegisto, né, que é uma lendária combinação helenística do deus grego Hermes e do deus egípcio Tote. Ali no Egito, o Tote ele era associado à magia, associado aos conhecimentos ocultos, à escrita, à sabedoria, né? Então esses ensinamentos eles estão contidos nos vários escritos atribuídos a Hermes, que é a hermética, que foram produzidos ao longo de um período que abrange muitos séculos. Aí a gente pode falar do século 300 a.C., né, até 1200 depois de Cristo, e podem ser muito diferentes em conteúdo e escopo. Um dos mais comuns dos rótulos é de se referir ao sistema religioso e filosófico proposto por um subgrupo específico de escritos herméticos, conhecido como hermética filosófica, e o mais famoso dos quais é o Corpus Hermetium, né, que é uma coleção de 17 herméticos gregos que são tratados e escritos. Né? E essa forma histórica específica da filosofia hermética é às vezes mais restritivamente chamada de hermetismo, para distingui-la das filosofias inspiradas pelos muitos escritos herméticos de um período e natureza completamente diferentes. Um termo mais aberto é hermetismo mesmo, né? Que pode se referir a uma ampla variedade de sistemas filosóficos baseados em escritos herméticos, ou mesmo apenas em assuntos geralmente associados a Hermes. E aqui eu faço um adendo, né? Mais notavelmente, a alquimia costumava ser chamada de a arte hermética ou a filosofia hermética. E o uso mais famoso do termo nesse sentido mais amplo está no conceito de hermetismo renascentista, que se refere à ampla gama de filosofias do início da modernidade, inspiradas por um lado em Marcílio Ficino, né, que vai ali de 1433 a 1499, e em Ludovico Lazarelli, 1447 até 1500, na tradução do Corpus Hermetium, e por outro lado, tá, pela introdução de Paracelsus, 1494 até 1541, de uma nova filosofia médica baseada na hermética técnica, isto é, né, hermética astrológica, alquímica e mágica, como, por exemplo, a Tlabete de Esmeralda. Em 1964, Frances Yates apresentou a tese de que o hermetismo renascentista, ou o que ela chamou de tradição hermética, foi um fator crucial no desenvolvimento da ciência moderna, né? E embora a tese de Yates tenha sido amplamente rejeitada, o importante papel desempenhado pela ciência hermética da alquimia no pensamento de figuras como Jean-Baptiste van Helmont, né, de 1580 a 1644, Robert Boyle, 1627 até 1691, e até Isaac Newton, né, de 1642 a 1727, foi amplamente demonstrado. E ao longo de sua história, o hermetismo ele esteve intimamente associado à ideia de uma sabedoria divina primitiva, revelada apenas aos mais antigos dos sábios, como Hermes Trismegistus. Na Renascença, isso se desenvolveu na noção de uma prisca teologia, né, ou teologia antiga, que afirmava que há uma teologia única e verdadeira que foi dada por Deus a alguns dos primeiros humanos, e vestígios da qual ainda podem ser encontrados em vários sistemas antigos de pensamento. Pensadores como Giovanni Pico della Mirandola, né, 1463 a 1494, supunham que a teologia antiga poderia ser reconstituída ali, estudando o que não se considerava ser, né, os escritos mais antigos ainda existentes, como aqueles atribuídos a Hermes, mas também aqueles atribuídos a, por exemplo, Zoroastro, Orfeu, Pitágoras, Platão, os caldeus ou também a Cabala. Isso evoluiu, né, isso logo evoluiu para a ideia proposta pela primeira vez por Agostinho Steuco, de 1497 a 1548, de que uma única e mesma verdade divina podem ser encontradas nas tradições religiosas e filosóficas de diferentes períodos e lugares, e daí todos considerados como diferentes manifestações do mesmo perene universal filosofia. Né? Nesse contexto perennialista, o termo hermético tendia a perder ainda mais sua especificidade, eventualmente se tornando um mero provérbio para o suposto conhecimento divino dos antigos egípcios, especialmente no que se refere à alquimia e à magia.
E apesar do uso ocasional de textos e conceitos herméticos autênticos, esse uso genérico e pseudo-histórico do termo foi muito popularizado pelos ocultistas do século XIX e do século XX também, tá? A etimologia da palavra hermética, né, hermética, hermetismo, o termo hermético, ele vem do latim medieval hermeticus, que é derivado do nome de deus grego Hermes. Em inglês é atestado desde o século XVII como os escritores herméticos, por exemplo, citando aqui que poderia ter utilizado o tema, Robert Flood. A palavra hermética ela foi usada por John Everard em sua tradução para o inglês da The Pymander de Hermes, publicado em 1650. O termo sinônimo hermetical também é atestado no século XVII, né, por Sir Thomas Browne em sua Religio Medicinae de 1643. Ele escreve, abre aspas, além desses espíritos particulares e divididos pode haver, pois eu devo saber, um espírito universal e comum a todo mundo. Foi a opinião de Platão e ainda é dos filósofos herméticos. Mary Ann Atwood mencionou o uso da palavra hermética por Dufersnoy em 1386 ainda, tá? Hermes Trismegisto supostamente inventou o processo de fazer um tubo de vidro hermético, um processo na alquimia, usando um selo secreto, e consequentemente o termo completamente selado está implícito em hermeticamente selado, e o termo hermético também é equivalente a oculto ou oculto, né? A Antiguidade Tardia, por exemplo, meus amores. Ali na Antiguidade Tardia, o hermetismo ele emergiu em paralelo com o cristianismo primitivo, tá? O gnosticismo, o neoplatonismo também, os oráculos caldeus, a literatura órfica e pitagórica tardia também. Essas doutrinas elas eram caracterizadas por uma resistência ao domínio de racionalidade pura ou da fé doutrinária, tá? Os textos, agora conhecidos como os Corpus Hermeticum, são datados por tradutores modernos e muitos estudiosos ainda no início do século II, ou até um pouco antes. Esses textos enfatizam a unidade e a bondade de Deus, e estimulam a purificação da alma e expandem os relacionamentos entre a mente e o espírito, e a sua forma literária predominante é o diálogo. Hermes Trismegisto instrui um discípulo perplexo sobre vários ensinamentos da sabedoria oculta. Tá? Durante o Renascimento ali, a menção de Plutarco a Hermes Trismegisto, ele remonta ao século I depois de Cristo, e Tertuliano, Jámblico e Porfírio estavam todos familiarizados com os escritos herméticos também. E após séculos de queda em desuso, o hermetismo foi reintroduzido no Ocidente quando, em 1460, mais precisamente ali, um homem chamado Leonardo de Cândia Pistoia, ele trouxe o Corpus Hermeticus para Pistoia. Ele foi um dos muitos agentes enviados pelo governante de Pistoia, Cosimo de Médici, para vasculhar os mosteiros europeus em busca de escritos antigos perdidos. Já em 1614, Isaac Casaubon, um filósofo suíço, ele analisou os textos herméticos gregos quanto ao estilo linguístico e ele pôde concluir que os escritos atribuídos a Hermes Trismegisto não eram obra de um antigo sacerdote egípcio, mas na verdade eles datavam do século II e III depois de Cristo. E daí então, mesmo à luz da descoberta linguística de Casaubon, e típico de muitos adeptos da filosofia hermética na Europa durante o século XVI e XVII, Thomas Browne, em sua Religio Medicinae, em 1643, mais precisamente, ele afirmou com segurança, e aqui eu abre aspas, tá? As escolas severas nunca vão rir de mim da filosofia de Hermes, que este mundo visível é apenas um retrato do invisível. Já em 1678, meus amores, entretanto, as falhas na datação de Casaubon foram detectadas por Ralph Coodworth, que argumentou que a alegação da falsificação de Casaubon só poderia ser aplicada a 3 dos 17 tratados contidos no Corpus Hermeticum. Além disso, Coodworth ele observou a falha de Casaubon em reconhecer a condição desses tratados como uma formulação tardia de uma tradição oral pré-existente. Né? E segundo Coodworth, os textos devem ter sido ali vistos como um terminus ad quem e não como um terminus ad quo, né? Textos gregos perdidos a muitos dos livros sobreviventes da Vulgata continham discussões sobre a alquimia revestidas de metáforas filosóficas. Em 1924, Walter Scott colocou a data dos textos herméticos logo após 200 depois de Cristo, mas Flinders Petrie colocou sua origem em 200 e 500 antes de Cristo.
Na era moderna, ali, 1945, né? Ali a gente está enfrentando o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Os textos herméticos eles foram encontrados perto da cidade egípcia de Nag Hammadi. Um desses textos, né, teve a forma de uma conversa entre Hermes e Asclépio. Um segundo texto intitulado On the Ogdoad Eliad falava das escolas de mistérios herméticas e foi escrito na língua copta, a forma mais recente e final em que a língua egípcia ela foi criada. De acordo com Geza Vermes, o hermetismo era um misticismo helenístico contemporâneo do Quarto Evangelho e Hermes de Trismegistus era a reencarnação helenizada da divindade egípcia Thoth, a fonte da sabedoria que se acreditava de edificar os homens através do conhecimento, né, da gnose. Gilles Kilsper diz, abre aspas, agora é completamente certo que existia antes e depois do início da era cristã em Alexandria uma sociedade secreta semelhante a uma loja maçônica. Os mesmos deste grupo se autodenominavam irmãos e foram iniciados por meio de um batismo e de um espírito, né? Saudou-se com um beijo sagrado. Ele celebrou uma refeição sagrada e leu os escritos herméticos como tratados edificantes para seu progresso espiritual. Por outro lado, Christian Bull ele argumenta que não há razão para identificar, né, o local, no caso Alexandria, como o nascimento de uma loja hermética, como fizeram vários estudiosos. E também não há nenhuma evidência interna ou externa para tal loja alexandrina, uma designação que é estranha, né, ao mundo antigo e carrega conotações maçônicas. Aqui na filosofia, do qual a gente está estudando aqui agora, Deus como um todo, né, na hermética filosófica, a realidade última é chamada por muitos nomes como Deus, Senhor, Pai, Mente, o Criador, o Todo ou Um. E, no entanto, a peculiar visão hermética da divindade é que ela é tanto o todo, né, do grego pan, por exemplo, e o Criador de tudo. Todas as coisas criadas preexistem em Deus e Deus é a natureza do cosmos, sendo ao mesmo tempo a substância da qual procede o princípio governante que o ordena. Ainda as próprias coisas e os cosmos, eles foram ali, foram todos criados por Deus, e assim Deus cria a si mesmo, que é transcendente como criador do cosmos e imanente como o cosmos criado. Essas ideias estão intimamente relacionadas às visões cosmoteológicas dos estoicos, por exemplo. Os herméticos, meus amores, acreditavam em uma prística teologia, a doutrina de que existe uma teologia única e verdadeira, que existe em todas as religiões e que foi dada por Deus ao homem na antiguidade, tá? Para demonstrar a verdade da doutrina da prística teologia, os cristãos se apropriaram dos ensinamentos herméticos para seus próprios fins, e por esse relato, Hermes Trismegistus era, de acordo com os pais da igreja cristã, um contemporâneo de Moisés, ao terceiro em uma linhagem, ou o terceiro de uma linhagem dos homens chamados Hermes, Enoque, Noé e o rei sacerdote egípcio conhecido por nós como Hermes Trismegistus. Aí vem aquele ditado que você já deve conhecer, assim como é em cima, assim é embaixo também, né? Como acima, assim é embaixo. Essa frase é uma paráfrase moderna popular do segundo verbo da tablete Esmeralda, né? Que é um texto compacto e enigmático atribuído a Hermes Trismegistus e atestado pela primeira vez em uma fonte árabe no final do século VIII ou início do século IX ali, como aparece em sua tradução em latim medieval mais amplamente divulgada, né? O que está acima é semelhante ao que está abaixo, e o que está abaixo é semelhante ao que está acima, que foi encontrado em latim, né? As três partes da sabedoria de todo o universo, que é uma frase derivada da Tablete de Esmeralda, referindo-se às três disciplinas supostamente conhecidas e ensinadas por Hermes Trismegistus, né? Aqui nós também temos a operação do Sol, né, na alquimia, onde não é meramente a transformação do chumbo em ouro, é uma investigação da constituição espiritual, né, ou vida, da matéria, da existência material por meio de uma aplicação dos mistérios do nascimento, morte e ressurreição, e as várias etapas da destilação química e fermentação, entre outros processos, são aspectos deste mistério que, quando aplicados, aceleram os processos da natureza para levar um corpo natural à perfeição, e essa perfeição é a realização da magnum opus, né, latim para grande obra. A magnum opus era ali visto como o grau máximo da alquimia, né? A obra completa, a obra, o ápice, acima de tudo na alquimia, né? O objetivo final, por assim dizer. Na astrologia, né, que é a operação das estrelas, Hermes afirma que, por exemplo, que Zoroastro descobriu essa parte da sabedoria de todo o universo, a astrologia, e a ensinou ao homem.
No pensamento hermético, é provável que os movimentos dos planetas tenham um significado além das leis da física e realmente possuam um valor metafórico, como símbolos da mente do todo, ou Deus, no caso. A astrologia tem influência sobre a Terra, mas não dita nossas ações e sabedoria, que é adquirida quando sabemos quais são as influências e como lidar com elas. No que se refere à teurgia, por exemplo, que é a operação dos deuses, né? Existem dois tipos diferentes de magia. De acordo com a apologia de Giovanni Pico della Mirandola, completamente opostos um ao outro. O primeiro é Goetia, né? A magia negra, pela teurgia, baseada em uma aliança com espíritos malignos, ou seja, demônios, né? A gente bem sabe que não é dessa forma. O segundo é teurgia, que é a magia divina, dependente de uma aliança com espíritos divinos, ou seja, anjos, arcanjos e deuses. Né? No que se refere a Goethe, aqui sendo citada pelos registros onde fala que a Goetia são demônios malignos, né? A gente precisa ressaltar que a Goetia é um sistema de magia ali, onde opera com daimons, né? Daimons que ali do grego vem espírito, conhecimento, né? E essencialmente eles não são malignos, né? Ele reflete a psique do mago, tá? Então, se você vai invocar um daimon ali com intenções negativas, né? Ele vai se apresentar para você com intenções negativas, né não? Bom, a questão do bem e do mal na hermética, né? Hermes explica no livro 9 do Corpus Hermeticum que nous, né, a razão e o conhecimento, ele traz o bem ou o mal, dependendo se alguém recebe suas percepções de Deus ou de demônios. Deus produz o bem, mas os demônios produzem o mal. E esses males, eles são causados por demônios estão entre eles, né? Adultério, assassinato, violência ao pai, sacrilégio, impiedade, estrangulamento, suicídio de um penhasco e todas as outras ações demoníacas. E isso fornece evidências, né, de que ali o hermetismo inclui um senso de moralidade. E, no entanto, a palavra bom ela é usada de forma muito restrita. É restrita a referência a Deus somente, né? É apenas Deus no sentido do nous, não no sentido do todo, que está completamente livre do mal. Os homens eles são impedidos de serem bons porque o homem, tendo um corpo, é consumido por sua natureza física e é ignorante do bem supremo. Diz-se também que o foco na vida material é a única coisa que ofende a Deus, né? Como as procissões que passam na estrada não podem realizar nada por si mesmas, mas ainda assim obstruem os outros, e esses homens apenas processam através do universo guiados pelos prazeres do corpo. E é preciso criar, é preciso fazer algo positivo na vida, porque Deus é um poder gerador. Não criar nada deixa a pessoa estéril, né? Ou seja, incapaz de realizar qualquer coisa. Ali na questão no que se refere na cosmogonia, por exemplo, uma história da criação é contada por Deus a Hermes no primeiro livro do Corpus Hermético. E começa quando Deus, por um ato de vontade, cria a matéria primária que deve constituir o cosmos. Da matéria primária, Deus separa os quatro elementos, terra, ar, fogo e água, e então Deus ordena os elementos dos sete céus, geralmente considerados as esferas de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e o Sol, e também a Lua, que viajam em círculos e governam o destino. A palavra logos, né, então salta diante dos quatro elementos materializantes que eram um pouco inteligentes. Então o nous, né, então se faz os sete céus girarem e deles surgem as criaturas sem fala. A terra é então separada da água, os animais, exceto o homem, são gerados. O Deus então criou o homem andrógeno, né, a imagem de Deus, e entregou a sua criação. Teurgia, ela se traduz em a ciência ou a arte das obras divinas, e é o aspecto prático da arte hermética da alquimia. E além disso, meus amores, a alquimia é vista como a chave para a teurgia, cujo objetivo final é se unir a contrapartes superiores, levando à obtenção da consciência divina. No que se refere à reencarnação, para Hermes Trismegistus ali, a reencarnação é mencionada nos textos herméticos também, aonde o próprio Hermes Trismegistus ele pergunta, abre aspas, ó filho, por quantos corpos temos que passar, por quantos bandos de demônios, por quantas séries de repetições de ciclos das estrelas, antes de nos apressarmos para o único. O homem ele se observou cuidadosamente a criação do nous e recebeu de Deus a autoridade do homem sobre toda a criação, né? Aqui eu tô falando sobre a queda do homem, tá? O homem então ele se elevou acima dos caminhos das esferas para ver melhor a criação. Ele então mostrou a forma de tudo, do tudo para a natureza. A natureza se apaixonou pelo todo e o homem, vendo seu reflexo na água, apaixonou-se pela natureza e desejou habitar nela.
Imediatamente o homem tornou-se um com a natureza e tornou-se um escravo de suas limitações, como sexo e sono. Dessa forma, o homem ele ficou sem palavras, tendo perdido a palavra e se tornou duplo, sendo mortal em corpo, mas imortal em espírito, e tendo autoridade sobre toda a criação, ainda sujeito ao destino, né? Um relato alternativo da queda do homem, preservado em Ísis, a profetisa de seu filho Horus, é o seguinte, abre aspas, tá? Deus, tendo criado o universo, criou então as divisões, os mundos e vários deuses e deusas a quem designou para certas partes do universo. Ele então pegou uma misteriosa substância transparente com a qual criou as almas humanas. Ele designou as almas para a região astral, que fica logo acima da região física. Ele então designou as almas para criarem vida na Terra. Ele entregou para a parte de sua substância criativa as almas e ordenou que contribuísse para a sua criação. E as almas então usaram a substância para criar vários animais e formas de vida física. Logo depois, entretanto, as almas começaram a ultrapassar seus limites. Eles sucumbiram ao orgulho e desejaram ser iguais aos deuses mais elevados. Deus ficou descontente e pediu a Hermes que criasse corpos físicos que aprisionariam as almas como punição por elas. Hermes criou os corpos humanos na Terra e Deus então contou às almas sobre sua punição. Deus decretou que os sofrimentos aguardariam no mundo físico, mas prometeu-lhes que, se suas ações na Terra fossem dignas de sua origem divina, sua condição melhoraria e eles eventualmente retornariam ao mundo celestial. Se não melhorasse, eles os condenariam às reencarnações repetidas na Terra de forma eterna. Tá? O Corpo Hermético, meus amores, é um texto hermético mais conhecido, tá? Ele possui 18 capítulos que contém diálogos entre Hermes e Trismegistus e uma série de outros homens. E o primeiro capítulo contém um diálogo entre Poimandres e Hermes. Poimandres ensina os segredos do universo a Hermes e em capítulos posteriores Hermes ensina outros como seu filho Tati e Asclépio, né? Foi traduzido ali pela primeira vez para o latim por Marcílio Ficino, cuja tradução desencadeou o renascimento hermético da Renascença. The Esmeralda Tablet, né, ou a tablete esmeralda, é uma obra curta atribuída a Hermes Trismegisto que foi altamente considerada pelos alquimistas islâmicos e europeus como a base de sua arte. E o texto da tablete de esmeralda, ele aparece pela primeira vez em uma série de fontes árabes medievais, e a mais antiga das quais data do século 7, 8 ali, ou início do século IX, e foi traduzido para o latim várias vezes no século 7 e 8 entre os neo-herméticos, né? Como assim em cima, assim também embaixo. É uma paráfrase moderna popular no segundo verso da epístola e tornou-se uma frase de efeito frequentemente citada, né? O Asclépio, também conhecido como o Sermão Perfeito, Discurso Perfeito ou o Ensino Perfeito, ele foi escrito no século II ou III e é uma obra hermética de conteúdo semelhante ao Corpus Hermeticum. E foi uma das poucas obras herméticas disponíveis para leitores de latim medieval, tá? Vale um adendo também que outros textos herméticos originais importantes incluem Ísis, a profetisa de seu filho Horus, que consiste em um longo diálogo entre Ísis e Horus sobre a queda do homem e outros assuntos, né? As definições de Hermes Trismegisto e Asclépios e muitos fragmentos que são principalmente preservados na antologia de Stobius. Existem também trabalhos adicionais que, embora não sejam tão historicamente significativos quanto os trabalhos citados acima, em lugar importante no neo-emertismo, tá? Aqui eu vou falar para vocês sobre a The Suggestive Inquiry into Hermetic Philosophy e Alchemy, né? Foi escrito por Mary Ann Atwood e originalmente publicado anonimamente em 1850. E este livro ele foi retirado de circulação por Atwood, mas foi posteriormente reimpresso após sua morte por sua amiga de longa data, Isabel de Steiger. Isabel de Steiger era um membro da Golden Dawn, né? E uma investigação subjetiva foi usada para o estudo do hermetismo e resultou na publicação de vários trabalhos por membros da Golden Dawn, né? Arthur Edward White, um membro e mais tarde o chefe da Golden Dawn, ele escreveu The Hermetic Museum, né, o Museu Hermético, e também The Hermetic Museum Restored Enlarged, né, o Museu Hermético Restaurado e Enlarguecido. Ele editou The Hermetic and Chemical Writings of Paracelsus, né, as escritas de Paracelsus herméticas e alquímicas, que foi publicada como um conjunto de 2 volumes, e eles consideravam o hermetismo e foi fundamental para adicionar a palavra hermético ao título oficial da Golden Dawn.
William Westcott, ali, um membro fundador da Golden Dawn, editou uma série de livros sobre hermetismo intitulada Collectanea Hermetica, e a série foi publicada pela Theosophical Publishing Society. A iniciação ao hermetismo é o título de tradução para o inglês do primeiro volume da obra dos 3 volumes de Franz Bardon, né, que trata ali da autorrealização dentro da tradição hermética. O Kybalion também, ele é um livro publicado normalmente em 1908 por 3 pessoas que se autodominavam os 3 iniciados e afirmavam expor os princípios herméticos essenciais. Bom, no que se refere às sociedades, quando o hermetismo não foi mais endossado pela igreja cristã, ele foi levado à clandestinidade e várias sociedades herméticas foram formadas. A tradição esotérica ocidental agora está impregnada de hermetismo. O trabalho de escritores como Giovanni Pico della Mirandola, que tentou reconciliar a cabala judaica e o misticismo cristão, ele trouxe ali o hermetismo a um contexto mais facilmente compreendido pelos europeus durante a época do renascentismo. E também algumas ordens ocultas, principalmente herméticas, elas foram fundadas no final da Idade Média e no início da Renascença. A magia hermética passou por um renascimento ali no século XIX na Europa Ocidental, onde era praticada por grupos como a Ordem Hermética da Golden Dawn, né, a Unus Solis e a Aragon, que também era praticada por pessoas individuais como Eliphas Levi, William Butler Yeats, Arthur Machen, Frederick Hocklet e Kennedy Mackenzie. Muitos grupos herméticos ali, tá, meus amores, ou hermeticamente influenciados, existem hoje, e a maioria deles é derivada do rosacrucianismo da maçonaria, ou até mesmo da Golden Dawn. O rosacrucianismo ele é um movimento que incorpora a filosofia hermética e remonta ao século XVI, XVII, as fontes que datam a existência dos Rosacruzes até o século XVII, que são 3 panfletos alemães, o Fama, o Confessio Fraternatis e o Casamento Químico de Christian Rosenkreuz. Alguns estudiosos ali acreditam que isso seja uma farsa da época e dizem que as organizações Rosa Cruzes posteriores são a primeira aparição real de uma sociedade Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz consiste em um corpo interno secreto e um corpo externo público, que está sob direção do corpo interno. E daí possui um sistema de graduação em que os membros sobem de posição e obtêm acesso a mais conhecimento, não a taxa de promoção. Uma vez que o membro foi considerado capaz de compreender o ensino, ele passa para um nível superior, né? A Fama Fraternitas afirma que os irmãos da fraternidade não professam outra coisa senão curar os enfermos, e isso gratuitamente, né? A questão da caridade. O caminho espiritual Rosa Cruz ele incorpora filosofia, cabala e magia divina. A ordem ela é simbolizada pela rosa, a alma, e a cruz, o corpo. A rosa desdobrada representa a alma humana adquirindo maior consciência, né, maior ciência, enquanto vivia um corpo no plano material. A ordem hermética da Golden Dawn, ao contrário das societas da Rosicruciana em Anglia, por exemplo, a ordem hermética da Golden Dawn era aberta a ambos os sexos e tratava como iguais, né? A ordem era uma sociedade específica hermética que ensinava alquimia, cabala e magia de Hermes, junto com os princípios da ciência oculta. E a Golden Dawn manteve o mais rígido sigilo que foi imposto por severas penalidades para aqueles que revelassem seus segredos, né? No geral ali, o público em geral, ele foi deixado alheio às ações e até mesmo a existência da ordem, tão poucos segredos foram divulgados. Seu sigilo ele foi quebrado primeiro por Aleister Crowley em 1905 e depois por Israel Regardie em 1937. Regardie deu um relato detalhado dos ensinamentos da ordem ao público geral. Regardie também uma vez afirmou que havia muitas ordens ocultas que apresentaram que aprenderam, apresentaram tudo que sabiam sobre a magia do que foi vazado da Golden Dawn por aqueles que Regardier considerou membros renegados. A Stella Matutina, por exemplo, foi uma sociedade sucessora da Golden Dawn, tá? O que se refere ao cristianismo esotérico agora, o hermetismo ele permanece influente dentro do cristianismo esotérico, especialmente no martinismo, tá? Escritores influentes do século XX ali, e do início ali do século XXI, no campo incluem Valentin Tomberg e Sergei Prokofiev, né? O Kybalion se deveu explicitamente ao cristianismo e às meditações sobre o tarô, que foi um livro importante que ilustra a teoria da prática do hermetismo cristão. Meus amores, esse aqui foi um conhecimento sobre hermetismo, né? Eu espero que tenha ajudado seus estudos aí. Esses vídeos eles vão servir para referência no futuro. E qualquer dúvida pode comentar o vídeo aqui embaixo, dá um like se gostou, compartilhe se achar interessante e não se esquece de se inscrever no canal aí, tá bom?
Agradeço a presença de todos e esse foi mais podcast do Akamate. Até mais.